para que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar, e por A mais B eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema eu tenho um teorema banal. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto dois corações se integrar? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver funções circulares inversas. O que é uma função? O que é circular? O que é inversa? A função tem que ter o seu domínio e a sua imagem. A circular, que nós vamos ver os arcos, seno, cosseno e tangente. E as inversas, justamente a inversão delas. Gente, para uma função ser inversa, ou para que ela tenha uma inversa, temos, no mínimo, duas condições. Vamos lembrar as duas condições? Para ela ser inversa tem que ser injetora. O que é uma função injetora? Se eu pego dois pontos quaisquer, x1 e x2, deste gráfico desta função, se eles forem iguais, então f de x1 tem que ser igual a f de x2. E se eu pegar x1 diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. E a função também tem que ser sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? É quando a imagem da função for igual ao contradomínio dessa função. Como é que você acha a imagem da função? Projeta no eixo y. Como é que você acha o contradomínio da função? É dado no exercício. Então, se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu chamo essa função de função bijetora. Bi de 2. Por exemplo, a função seno num certo intervalo, ela pode ser bijetora. Automaticamente, para que uma função seja inversa, ela tem que ser bijetora. Então, turminha, vamos começar com a inversa da função seno. Na inversa da função seno, nós vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar, então, seno de y igual a x. A inversa de seno de y igual a x vai ser como? Vai ser y igual a arco seno de x. Vamos ver no gráfico seno de y igual a x. O y vai ficar marcado na circunferência e o x vai ser o correspondente ao seno desse y, deste arco. Desta forma, podemos inverter e chamar o y, o arco, cujo seno vale x. Se y é o arco cujo seno vale x, então estou fazendo inversão de leitura. Um exemplo claro sobre isso é quando eu escrevo seno de 5π sobre 6 igual a meio. Nós sabemos que seno de 5π sobre 6 é meio. E seno de muitos outros ângulos também vale meio. Só que interessa para a gente agora é o valor cujo arco vale 5π sobre 6. Então eu preciso saber agora como vou inverter a função seno. Para poder inverter uma função, eu preciso delimitar o domínio desta função e a sua imagem de tal forma que ela possa ser inversa. Como? Ser inversa? Turminha, o que nós falamos no início da aula? Que para que a função seja inversa, tem que ser bijetora. E para a função seno ser bijetora, nós temos que tê-la injetora e sobrejetora. Para isso, precisaríamos recorrer para as aulas passadas,
onde nós vimos o gráfico da função seno. E lá nós vimos que a cada intervalo de 2π, ela é bijetora. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma parte do gráfico onde ela vai ser bijetora. Vamos determinar um intervalo entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Neste intervalo, automaticamente, nós vamos ter a imagem de seno indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E nesta imagem, nesse período, neste intervalo, a função seno será bijetora. Ou seja, poderemos obter a função inversa dela. Se eu tenho, por exemplo, o nome da pessoa é João, e seu SIC é 537-835-521, dígito 91. Se você vai no governo federal, o SIC dessa pessoa corresponde a João. Então aí nós temos um exemplo de função inversa, onde você vai do João até seu SIC e você volta do SIC dele até o nome dele. Então lá no seno eu preciso ter o nome e o ângulo, o arco e o número correspondente. Para isso, vou pegar no seno esse intervalo. O teu professor pode pegar qualquer outro intervalo para explicar com outros exemplos. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Então, seu grande Flavinho skatista da parada, quer um exemplo? Vamos lá! Vamos pegar o seguinte, seno de x igual a 1/5 como exemplo. Gente, eu não sei de cor qual é o ângulo, nem o arco, cujo seno vale 1/5. E não tenho obrigação de saber. O que você tem obrigação de saber é a tabela trigonométrica. Se você aprendeu, maravilhoso. Se não aprendeu, por favor, corra logo e aprenda. E lá na tabela você não vai encontrar valor nenhum, cujo seno vale 1/5. O que você faz? Vem comigo para vermos no gráfico como vai ficar. No gráfico, gente, eu vou marcar o valor do seno na vertical, igual a 1/5. Marco o valor dele e vou para o arco. Onde estão os arcos cujo seno vale 1/5? Flavinho, está prestando atenção? Olha só, grande skatista. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o exemplo, você pediu? Então vamos resolver. Se seno vale 1/5, automaticamente o arco é quem? Arco do seno de 1/5. Aí, professor, é tão facinho assim? É sim, seu Flavinho. Grande. E como é que fica então agora? O outro ângulo. Opa, opa, opa. Outro ângulo, professor? Sim, presta atenção. Além do arco seno de 1/5, temos este valor aqui, que é o suplementar dele. Como é que é? Suplementar. Π menos arco seno de 1/5. Tá, já é? Perfeito. Então vamos ver agora o gráfico da função inversa de seno. Vamos começar pela função normal seno. Y igual a seno de x. Vem comigo no gráfico para pegarmos o intervalo que eu defini para vocês, na imagem entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então nesse intervalo eu vou ter o valor de seno para menos π sobre 2, quanto que é, turminha? Isso mesmo, menos 1. Então vou lá e marco. E o valor de seno de π sobre 2? 1. Parabéns, grande Flavinho, está prestando atenção, hein? Então nós temos aqui esse intervalo funcionando a função seno. Vamos verificar que ela é bijetora. Qualquer valor que eu pego de x, vou ter o seu correspondente y. E a imagem vai ser igual ao contradomínio dessa função seno. Vamos agora, então, verificarmos como é que fica a inversa da função seno. Y é igual a quem? Arco seno de x. Vem comigo no gráfico para observar como vai ficar esta função inversa. Então, no gráfico, como é que fica? Vai ficar, os valores se invertem. O que era x igual a menos π sobre 2, virou y igual a menos π sobre 2. E o que era y igual a menos 1, virou x igual a menos 1. Lembra que o teu professor te explicou lá na álgebra a respeito da função inversa. E nesta função inversa, ele disse para você que era para trocar o x pelo y e o y pelo x.
E isso que aconteceu agora. Nós trocamos os valores. Lá, y igual a ar cosseno de x, k. Lá, x igual a quem? Seno de y. K, y igual a quem? Ar cosseno de x. Então, vamos trocar os valores. O que era x vira y, e o que era y vira x. Entenderam, turminha? Vamos então agora ver a inversa da função cosseno. Como vou fazer para calcular e obter o valor da inversa da função cosseno? De novo, turminha, preciso definir o intervalo, mas antes vamos entender o conceito. Se eu tenho que x igual a cosseno de y, então y vai ser arco cosseno de x. Como assim y igual arco cosseno de x? Então vamos verificar no gráfico como fica isso. Eu vou ter y é o arco cujo cosseno vale x. Então cosseno na horizontal vale x, o seu arco vale y. Poderia escrever cosseno de y igual a x. Só que aqui eu estou escrevendo y igual ao arco cujo cosseno vale x. Skatista, vem comigo. Vamos pegar um outro exemplo. Cosseno de 5π sobre 3 igual a meio. Vamos no gráfico ver como é que fica isso? 5π sobre 3 é o arco que está no quarto quadrante, cujo cosseno vale quanto? Vale meio. O cosseno do 5π sobre 3 vale meio? Então posso dizer que 5π sobre 3 é o arco cujo cosseno vale meio. Então vamos pegar agora o intervalo onde a função cosseno vai ser bijetora, para podermos calcular a inversa dela. Então, se eu estudar a função cosseno na aula retrasada, nós vimos que ela vai ser bijetora em alguns intervalos, a cada 2π. Eu vou pegar aqui, nesse caso, o intervalo que vai de 0 até π. Nesse intervalo, eu garanto que a função cosseno é uma função bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, eu posso pegar exemplos estudando este intervalo entre 0 e π. Poderíamos pegar entre π e 2π e assim por diante. O importante é delimitarmos o intervalo onde nós vamos estudar a função inversa do cosseno. Para explicarmos melhor, vamos pegar um exemplo onde vamos calcular o arco do cosseno de um certo número. Vamos pegar neste exemplo o seguinte valor, menos meio. Então eu pergunto você, calcule o arco cujo cosseno vale menos meio. Como é que você vai responder a esta pergunta? Isso aí, Maria. Essa Maria estou superando, hein? Olha só, menos meio é o valor do cosseno. Como é que você faz? Vem comigo para o gráfico e vamos estudar isso juntos. No eixo horizontal, nós temos cosseno. E neste caso, o cosseno vale menos meio. Se o cosseno vale menos meio, eu vou para o eixo e marco menos meio. Só que lá no início, eu defini o intervalo estudado entre 0 e π, para que a função cosseno fosse bijetora, e assim pudesse ser inversa. Então, nesse intervalo, para o valor do cosseno menos meio, eu tenho somente o arco 2π sobre 3. Se eu abrisse esse intervalo nos reais, teríamos o 2π sobre 3 em cima e embaixo 4π sobre 3 e infinitos arcos nesses valores. Porém, limitando o intervalo a 0 e π, só tem uma resposta, que é 2π sobre 3. Isso é importante, turminha. Lembrando de novo, se o nome da pessoa é João e o SIC dele é este número, se eu falo este SIC, tem que chegar no João. Então, quando eu vou falar sobre a inversa de uma função, se eu tenho um arco, eu vou ter o valor do cosseno desse arco.
E se eu tenho o valor do cosseno desse arco, eu tenho que chegar nesse arco. Não posso chegar em mais do que um arco. Por isso que eu limito o meu intervalo entre 0 e π para o cosseno. E entre menos π sobre 2 e π sobre 2 para o seno. Vamos pegar mais um exemplo sobre a inversão da função cosseno, para você entender melhor. Vamos pegar o seguinte exemplo. Resolver cosseno de x igual a 1/5. Como vou resolver o cosseno de x igual a 1/5? Lembrando, eu não decorei outros valores que não estejam na tabela trigonométrica. Desta forma, vou para o gráfico, para o nosso ciclo trigonométrico, vou para o eixo horizontal, eixo dos cossenos, e marco 1/5. 1/5 é positivo e estendo os valores para podermos chegar aos arcos cujos cossenos valem 1/5. No primeiro quadrante é o arco do cosseno de 1/5 e no quarto quadrante é 2π menos o arco cujo cosseno vale 1/5. Gente, se o meu intervalo está entre 0 e π, só vou responder o arco cujo cosseno vale 1/5. Porém, se o nosso intervalo são os reais, então a resposta fica muito mais ampla. Entenderam a ideia da função inversa? Então, qual é a sua resposta entre 0 e π? Isso aí! Arco cosseno de 1/5. Vamos agora para o gráfico da função inversa do cosseno. Como é que fica este gráfico? Vamos lembrar juntos o gráfico de y igual a cosseno de x. Y igual a cosseno de x é um gráfico bem conhecido. Já estudamos esse gráfico. Só que agora vou pegar no intervalo entre 0 e π. Vamos juntos observarmos esse gráfico. Entre 0 e π vai acontecer o seguinte. Eu vou ter os valores entre 1 e menos 1. A imagem do cosseno está limitada entre 1 e menos 1. E o domínio do cosseno está limitado entre 0 e π. Perceba que a função é injetora e é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é inversa também. Automaticamente, vou estudar o gráfico da função y igual arco cosseno de x. Então, como é que fica o gráfico da função y igual arco cosseno de x? Gente, é bem fácil, é bem simples. Já vimos juntos o y igual arco cosseno de x. Lá, trocamos o que era x por y e o que era y por x. Baba, não é? Vem comigo para o gráfico para podermos compreender y igual arco cosseno de x. Onde era? X virou y. Então, se lá o y estava marcando 1 e o x estava marcando 0, aqui o que vai acontecer? Troca, troca. X vira 1 e y vira 0. Confere comigo. X vale 1 e y vale 0. No gráfico do y igual a cosseno de x, nós tínhamos para x igual a 0, cosseno de 0 vai dar 1. Então, o y vai dar 1. Invertemos. E agora, para cosseno de π, ou seja, quando x for π, y vai ser menos 1. Nesse caso, vou fazer a troca. Então, para x igual a menos 1, automaticamente o y vai valer π neste intervalo que nós estamos estudando, quando o y igual a arco cosseno de x. Assim, turminha, vamos conferir então pela última vez como é que fica o gráfico da função y igual a arco cosseno de x entre 0 e π. Vai ficar invertida em relação ao que nós tínhamos da função do gráfico do x igual a cosseno de y. Está bem entendido aqui, turminha, a respeito da função inversa cosseno de x? Ótimo! Depois você vai fazer alguns exercícios no livro e vai compreender melhor isso que nós estamos vendo juntos. Agora vamos partir para a inversa da função tangente. Como vou calcular a inversa da função tangente? Da mesma forma que fizemos com seno e cosseno,
vamos pegar um exemplo da função tangente. Então, eu vou pegar um arco no ciclo trigonométrico e achar o valor dessa tangente. Então, vou pegar esse arco como sendo y, cuja tangente vai ser x. Assim, eu vou conseguir escrever y igual arco tangente de x. Lembrando que o arco vai ser o valor do y e a tangente de x é o valor correspondente a esta função. Y igual arco tangente de x. Na leitura fica bem claro que o arco y é o valor da tangente de x. Vamos pegar um exemplo bem simples. Tangente de x igual a menos 1. Eu sei que nesse caso x vai valer quanto? Para menos 1, 135 graus. Ou 360 menos 45, que dá 315 graus. Vamos inverter tangente de x igual a menos 1. Arco tangente de menos 1 igual a x. Então vamos ver x igual arco tangente de menos 1. Vamos juntos no gráfico para observarmos melhor como é que fica o cálculo deste valor. Para a tangente de x igual a menos 1, eu vou ter vários valores de x. Só que lembrando novamente, para uma função ser inversível, para ela ter uma inversa, preciso pré-determinar o intervalo. E o intervalo que eu vou determinar para a tangente é o mesmo que eu determinei para seno. Nós determinamos para o seno entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E agora vamos determinar para a tangente também o mesmo intervalo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É claro que você tem infinitos intervalos. Você pode determinar quaisquer outros intervalos. Por exemplo, entre π sobre 2 e 3π sobre 2. E assim por diante. Porém, na prática, determinamos entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque são valores mais acessíveis. Então, nesse caso, quando eu falo x igual arco tangente de menos 1, quando eu marco tangente de menos 1 no gráfico e estendo isso até a origem, eu vou chegar no seguinte valor, menos π sobre 4. Eu posso dizer que esse valor corresponde também a 7π sobre 4. Porém, no intervalo que nós pegamos, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, só me interessa este número, menos π sobre 4. Vamos verificar como é que fica o gráfico da função inversa de tangente. Se tangente de y igual a x, então o arco de tangente de x é y, ou seja, y vai ser o arco tangente de x. Assim, vamos colocar no gráfico estudando como é que fica y igual a arco tangente de x. Você vai verificar o seguinte, que este arco ele vai ser correspondente à inversa do y. Ou seja, os valores que nós estamos vendo aqui nesse gráfico são os inversos do tangente de y igual a x. O que nós temos para y igual a arco tangente de x? Quando x vale 0, o seu arco também vale 0. Então vai passar pela origem. E aí quando o y ele tende a menos π sobre 2, o x tende a mais infinito. Por quê? Justamente porque nunca vai ter tangente de π sobre 2. Então o x vai tender a mais infinito quando y tende a π sobre 2. Automaticamente, quando y tende a menos π sobre 2, x vai tender a menos infinito. E assim nós vamos ter a equação inversível de tangente para o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos ouvir a dica de estudo. O importante, turminha, é que você sempre observe os valores dos arcos nos intervalos para que a função seja inversa. É muito fácil. Do seno e da tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E do cosseno entre 0 e π. Ótimos estudos, maravilhosos exercícios e até a próxima.
Na aula de hoje estudamos as funções circulares inversas. Para dois valores de x diferentes, os y naqueles valores devem ser diferentes. Vimos a função injetora. Falamos sobre a função sobrejetora. Se a imagem da função é igual ao contradomínio dela, então essa função é sobrejetora. E conhecemos a função inversa, seno, cosseno e tangente. A função inversa de seno vai ser arco-seno. A função inversa de cosseno vai ser arco-cosseno. E a função inversa de tangente vai ser arco-tangente. Bons estudos! Olá, meus colegas. O importante nessa aula é treinar com o aluno observar no ciclo trigonométrico e nos eixos seno, cosseno e tangente os arcos correspondentes. E frisem bem os intervalos que eles vão estudar e as questões dos vestibulares que abordam esse tema. Bom trabalho e até a próxima.